que a maioria dos restaurantes quebra em 2 anos e como que a gente faz para evitar isso? Eu sou Wagner Barreto, eu trabalho com restaurante há mais de 15 anos e eu tô aqui para te ajudar a melhorar os resultados do teu restaurante. Então, se tu gostou, curte esse vídeo, compartilha aí, deixa nos comentários aqui o que tu achou para continuar criando mais conteúdo para poder te ajudar nessa jornada aí de dono de restaurante. Eu trouxe aqui alguns pontos que acontecem muito aí com o dono de restaurante, que quando ele resolve abrir, ele não presta atenção por falta de conhecimento, ele não busca todo esse entendimento e o restaurante começa a ir mal e fica muito difícil de quebrar esse ciclo, prosperar, conseguir crescer, melhorar seus resultados. Então vamos lá para quais são esses pontos que vão fazer o teu restaurante se perder no meio do caminho, porque uma boa comida todo restaurante tem. O que a gente precisa é uma boa gestão, a gente entender toda essa complexidade que é gerir um restaurante para que o nosso negócio consiga passar por todos esses percalços, seja problemas econômicos, que são problemas externos, como problemas internos, com questão de equipe, questão de produto, questão de processos, que a gente tem que estar constantemente melhorando. Na parte interna, que é o que diz que compete a gente, né? A parte externa e a parte econômica a gente não consegue interferir, então a gente precisa fazer o nosso dever de casa. A gente vai começar com a parte de CMV. Isso é uma nomenclatura que falam tanto aí na internet, mas o que consiste o CMV? Isso é o custo de mercadoria vendida. O dono de restaurante ele precisa entender isso, ele precisa saber que esse custo de mercadoria, esse percentual tem que estar sempre equilibrado, ele precisa estar controlado, porque isso vai depender muito de como que as pessoas vão utilizar essas compras para fazer essa venda, porque se a gente não tiver essa margem segura, esse é o principal indicador que vai comer o teu lucro. E é por isso que quando o restaurante não tem um caixa forte, não consegue fazer receita, o CMV vai consumindo grande parte aí de todos esses recursos e o restaurante começa a apagar incêndio e o dono do restaurante não consegue mais sair disso. Então, primeiro, entender o que é o CMV, o custo de mercadoria vendida, isso é importantíssimo. E é importantíssimo também saber precificar, fazer o custeio do seu produto para que ele dê margem, para que ele consiga dar resultado para o dono da operação, para que a gente consiga reinvestir nesse crescimento, para deixar o nosso negócio mais forte. Não existe restaurante que é lá baseado somente no amor, ele tem que ser lucrativo, ele tem que dar bastante resultado, porque senão ele vai ficar aí no meio do caminho. Então, o que é o CMV? A gente pensa num produto que eu estou vendendo a R$10, se ele me custou R$3 para fazer, eu tenho 30% de CMV. Eu vou somar todos esses custos de insumo, pode ser o arroz, o feijão, a carne, e esse percentual vai ser o meu custo de mercadoria vendida. Como que eu posso fazer para melhorar o meu CMV? Tem várias formas que eu posso melhorar. Eu posso melhorar subindo o meu preço, né? Se ao invés de 10 eu vender ele por 12, eu vou diminuir esse indicador. Só que, claro, isso é uma forma difícil, porque o cliente às vezes não quer pagar mais. Eu posso diminuir esse indicador comprando melhor, comprando de um fornecedor mais barato. Eu posso diminuir melhorando toda a eficiência do meu negócio, se eu tenho desperdício, todo esse custo a gente tem que levar em consideração, e isso somente com uma gestão financeira eficiente, né, de uma forma bem precisa, eu consigo ter esses números bem claros e melhorar esses indicadores e melhorar o meu CMV. Depois disso, um problema muito comum e que vem como segundo ponto aqui de atenção para quem não consegue sobreviver nesses 2 primeiros anos aí de negócio, é que a gente começa a misturar o dinheiro de casa com o dinheiro do restaurante. A gente não sabe quanto que é o dinheiro da pessoa física e quanto que é o dinheiro do CNPJ. E aí começam os problemas, a gente começa a sangrar o nosso negócio, porque existe um dinheiro invisível na operação que se chama fluxo de caixa e que a gente precisa desse dinheiro para pagar fornecedores, pagar folha, para pagar alguma rescisão. E quando a gente acaba tomando o dinheiro do nosso negócio, que é desse dinheiro invisível, mais para frente a gente precisa fazer esse investimento e esse dinheiro não existe. Então, saber exatamente o que é o meu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa, vai te ajudar também a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para te conseguir tocar esse dia a dia aí agora como dono de negócio.
ter um prolabore ou uma retirada de lucro é o caminho. Se tu trabalha na operação, vai fazer um prolabore. Se tu não trabalha, pode fazer uma retirada de lucro. Sempre cuidando para que essa retirada de lucro não sangre o caixa do negócio e que ele tenha sempre essa reserva aí para esses investimentos futuros, para essas contas futuras que vão aparecer. O terceiro ponto é querer agradar todo mundo. O restaurante que fica mudando muito de proposta, né, a gente precisa ouvir os nossos clientes, mas a gente precisa entender muito bem qual é o nosso público-alvo, aonde que a gente quer atingir, qual que vai ser o nosso preço, o nosso produto, a nossa proposta, porque se a gente vai tentar agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém. Então, eu vou ouvir ali uma sugestão, eu vou querer falar ali com um cliente que queria um prato X que não tem hoje no meu menu, eu acabo colocando, esse prato não vende, ele fica mais complexo na operação toda e o restaurante acaba perdendo o seu norte, acaba perdendo a sua visão. Isso acontece muito quando as coisas começam a desandar, quando a gente acaba não vendo o movimento, a gente vai tentando dar tiro para tudo que é lado, então é bem importante a gente pensar qual é a nossa estratégia, qual é o nosso cardápio, o nosso público-alvo e se manter preso a isso. Claro que uma ou outra coisa a gente vai mudando que não está funcionando, mas eu não posso deixar esse descontrole, essa falta de movimento mexer nesses meus planos, mexer nesse processo aí, em toda essa parte estratégica que eu bolei e que eu pensei com o maior carinho para o meu restaurante. Então cuida isso, porque quando a gente está num momento de aperto, quando o restaurante não tem movimento, a gente tenta dar tiro para tudo que é lado e é aí que a gente acaba se atrapalhando. O quarto ponto é uma coisa muito importante e que todo dono de restaurante ele precisa cuidar, é que restaurante ele passa muito por pessoas. Então, alguns restaurantes aí, né, como a parte oriental, às vezes pizzarias que precisam de um pizzaiolo, enfim, qualquer restaurante que dependa muito daquela mão de obra, precisa saber contratar bem pessoas. Então, contratar mal, a gente não tem um processo de contratação consistente, onde eu vá conseguir ter várias opções de currículos para eu poder analisar, depois eu saber analisar esses currículos, fazer uma entrevista, saber qual é a visão de longo prazo dessa pessoa, né, para estar alinhada junto com a operação e o mais importante, a parte de valores. Então, saber fazer essa leitura, saber se essa pessoa está alinhada com os valores que vocês esperam aí. Isso é bem importante para a gente colocar pessoas boas para dentro da operação. O restaurante só vai crescer com pessoas boas, porque é com isso que a gente consegue entregar um produto melhor, que a gente vai conseguir entregar um atendimento melhor, é fazendo contratação bem feita. Então, tem um processo de contratação, de RH bem estabelecido, porque conseguindo selecionar pessoas boas, tu vai conseguir criar uma espinha dorsal, que é o mais importante nesses 2 primeiros anos, né, de ter gente boa no atendimento, gente boa na operação ali para fazer os pratos bem feitos e também na parte operacional dali do financeiro, daí a gente conseguir levantar esses números. Seja o dono, seja alguma pessoa, esses números precisam estarem claros ali para a gente conseguir fazer a análise. E por último, eu acho que esse sim é um problema muito comum aí para donos de restaurante, é que o dono de restaurante não consegue sair do operacional e ele não consegue colocar o valor hora dele onde mais importa. Então, o dono de restaurante que ele está muito metido na operação, que ele está lá apagando incêndio, está correndo em mercado, ele não consegue enxergar o que é o mais importante, aonde vai ser a grande diferença para o negócio, para conseguir alavancar crescimento de vendas, para conseguir melhorar os resultados. Às vezes o restaurante está vendendo bem já, vendendo 100 mil, 120 mil reais, mas não sobra no final do mês, porque o dono está numa correria sem fim e não consegue cuidar lá do seu CMV, não consegue fazer um financeiro e não consegue perceber aonde o restaurante está perdendo dinheiro. Então precisa pensar aonde é o seu valor hora melhor empregado e tá lá sempre presente para conseguir extrair o melhor resultado possível do seu restaurante. Então, se algum desses pontos hoje está fazendo parte aí do teu dia a dia,
como é que a gente vai fazer para melhorar isso tudo, né? Para não ficar vítima desses problemas, refém desses problemas e teu restaurante não entrar nessa estatística aí desses 50% de restaurante que fecha nos 2 primeiros anos aí de existência. No primeiro é a parte de calcular CMV, saber exatamente qual que é o CMV do teu restaurante. Eu até acho que não precisa uma planilha financeira muito complexa, mas somente saber. Hoje eu vendi 10 mil reais nesse mês e eu gastei 3 mil reais com compras, meu CMV é de 30%, tá ótimo, isso já tá perfeito para te começar a entender o teu custo de mercadoria vendida. Então, se tiver um grupo de WhatsApp, vai mandando as notinhas lá que vai comprando por fora, com o fornecedor, vai lançando tudo isso, para te ir acompanhando e sabendo como que tá o teu custo de mercadoria vendida. Isso é o mais importante para saber monitorar. Não deixa passar mais um mês sem saber qual é o teu CMV, porque isso vai mudar totalmente o jogo do teu restaurante. Para o ponto 2, como é que a gente vai saber que a gente não vai perder a nossa identidade? A gente precisa definir o nosso posicionamento. Então, se eu quero ser uma casa premium, eu vou me apegar em alguns valores, por exemplo, com a qualidade dos meus insumos, com a foto que eu vou postar no Instagram, e eu não posso perder essa minha essência. Assim como se eu quiser trabalhar uma coisa mais popular, eu não posso sair por aí colocando produtos extremamente caros, porque o meu público não vai conseguir perceber isso. Então, saber qual é o teu posicionamento, qual é o teu público-alvo e manter isso bem firme vai te ajudar muito em alguns momentos, quando as coisas estiverem difíceis, de não perder a identidade do teu negócio. Depois, a gente vai pensar no terceiro ponto, montar um cardápio com foco no lucro. Então, a gente precisa entender como que tá o resultado dessas coisas e eu não posso ficar preso ali no ego. Eu vou faturar muito, mas não vai sobrar nada. A gente precisa saber o custeio disso, né? Saber exatamente quais são as minhas margens, se aquele produto está me dando ou não retorno, porque não adianta nada vender só por vender. Como eu falei, vai ser um faturamento extremamente alto, mas não vai ter o lucro final lá que o restaurante precisa disso. Não é ganância do dono aí, ganância do empresário, e sim pela saúde financeira do teu negócio, e somente assim tu vai conseguir manter o teu negócio de pé. Depois, o nosso quarto ponto é separar as finanças pessoais da parte do restaurante. Como eu falei, definir um prolabore ou uma retirada de lucro e cuidar sempre para não extrapolar isso na operação aí do teu restaurante. Então tem que ter um valor definido, porque isso vai te ajudar também dentro da tua casa a manter alguns tetos e limites. Ou seja, eu ganho 4 mil reais, eu sei que eu não posso gastar 4.500 dentro da minha casa, porque o restaurante não pode sangrar com esses 500 reais, ele não pode gastar além do que já estava programado, porque isso é o que está definido. Então coloca aí uma meta de faturamento, né, que a gente precisa vender, e com isso tu vai saber qual que vai ser a tua retirada ou da divisão de lucro ou de prolabore, que tem que estar também atrelado com o valor de mercado. Depois, por último, criar uma rotina de gestão. Pensar no teu dia a dia, aonde que tua hora vai ser melhor remunerada, aonde que vai gerar mais valor para o teu negócio, e pensar nisso de uma maneira que vale a pena hoje eu passar 1 hora no mercado e fazendo as compras e tudo mais e economizar 100 reais, ou eu posso pedir de um fornecedor, precificar isso e gastar mais tempo hoje fazendo a gestão financeira, fazendo o levantamento de ficha técnica. Então é tentar entender nesse dia a dia aonde que eu preciso estar no meu negócio e aonde que eu vou gerar mais retorno para o restaurante. Pensa em todos esses pontos aí, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o teu negócio a fazer sobrar mais no final do mês e também não ser vítima de fechar nesses 2 anos. Para encerrar, eu quero te convidar para me chamar aí, ou pelo link do Instagram, ou até mesmo aqui nos comentários. Eu vou entrar em contato contigo para organizar o financeiro do teu restaurante, fazer a precificação correta e, o mais importante, botar lucro aí no final do mês. Se tu gostou desse vídeo, dá um like aí, deixa um comentário, que isso vai ajudar muito esse conteúdo chegar em mais gente, assim como tu, dono de restaurante, tá bom? Te aguardo aí no próximo vídeo.